E eu estava falando com meu filho hoje, com a minha esposa, que eu estava meditando sobre os benefícios de não perdoar. E eles acharam engraçado. Ué, existe algum benefício em não perdoar? Existem vários, sabe? Nós podemos perguntar, por que as pessoas não perdoam? Essa é uma pergunta boa. Se o perdão é benéfico, por que o perdão não é popular no sentido prático? A triste realidade do nosso mundo é que nós somos os seres que odeiam perdoar. Não gostamos. Nós gostamos é de advogado. Não gostamos também de nos sentir culpados. Nós gostamos é de psicólogos. E nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes nós que proclamamos a verdade de Deus somos moldados por essa cultura. C.S. Lewis dizia assim: olha, todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa. Saia pela rua e faça uma enquete, pergunta o que as pessoas acham do perdão. É lindo. Perdão é uma coisa linda. E ele diz: todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que eles tenham que perdoar alguma coisa. Aí pronto. Aquela beleza do perdão, da ideia, se perde. Então, quais são os benefícios de nós não perdoarmos ninguém? Nós não perdoamos porque há benefícios, pelo menos para nós, sabe? Em segurar o erro dos outros, em manter isso em nossas mãos. Por quê? Porque quando nós não perdoamos, nós seguramos as pessoas. Isso nos dá um toque de superioridade em nossos relacionamentos. Nós não estamos motivados por aquilo que honra a Deus, nem pelo que é melhor para as outras pessoas, mas só para aquilo que é conveniente para nós. Por isso que nós adoramos advogados e psicólogos, sabe? Então a primeira coisa, porque perdoar, os benefícios de não perdoar, é que dívida é poder. Nós gostamos de ter poder sobre outras pessoas. Nós gostamos de usar a falha, o erro das pessoas contra elas. Nós mantemos aquilo no bolso. É o nosso trunfo. É o nosso trunfo relacional com as pessoas. Nós sempre vamos poder tirar ele, aquela carta da manga, no momento certo. Essa é o primeiro benefício que nós, homens que são feixe de misérias, se apegam tanto a um sentimento que impede o perdão em nossa cultura. Em segundo lugar, é porque a dívida ela forma uma identidade em nós. Agarrar o pecado alheio, não perdoar, manter ele lá, nos faz nos sentir superior às outras pessoas, sabe? Nos faz acreditar que nós não somos tão ruins como somos de verdade. E em vez de nós sermos confortados pelo Evangelho, pela verdade que nossas misérias são perdoadas em Cristo, nós nos confortamos com o pecado dos outros. Nós pensamos: não sou tão ruim assim, aquele cara ali é pior que eu. Esse é o padrão de justiça própria que nós gostamos de jogar, não é? E dívida, em terceiro lugar, nos dá direitos. Muitas pessoas hoje vivem desculpando suas vidas espirituais fracassadas no pecado dos outros, no pecado, eu diria, da igreja. Ele mantém-se numa ideia de justiça baseado nisso. Ele não pode perdoar porque ele perde todas essas coisas que fazem ele se sentir confortável. E faz
com que nós pensemos que as pessoas nos devem coisas, e a igreja, e todas as coisas, porque depois de eu ter sofrido tanto, e das pessoas terem me feito mal, meus pais, meus parentes, as pessoas que trabalharam comigo, então as pessoas têm uma dívida relacional comigo, e não perdoar é uma arma que nós temos para usar contra as pessoas quando o momento certo chegar, no momento da raiva, no momento da decepção. É tentador machucar as pessoas no momento certo, e um perdão completo nos deixaria sem isso, sem podermos tirar isso. Nós gostamos de estar neste lugar, um lugar que pertence a Deus e não a nós. Nós queremos fazer os outros se sentirem mais culpados ainda. À medida que nós não perdoamos, nós achamos que as pessoas não têm a quantidade adequada de culpa vinda de Deus, nem acreditamos na justiça de Deus. O fato é que o estilo de vida que caracteriza cada um de nós é feio, é egoísta, é horrível, é miserável, é uma coisa desagradável, é dirigida pelo que há de pior em todo o universo, é motivada pelo que nós queremos, pelo que nós achamos que precisamos, por aquilo que sentimos, por aquilo que achamos que todos nos devem. E é óbvio que essa é a maneira oposta de se viver num mundo que foi quebrado pelo pecado, de uma maneira que Deus seja glorificado. Mas isso é assustadoramente cego em nós, que devíamos ser um espelho de tudo que Deus é contra uma sociedade assim. Nós também, muitas das vezes, somos mais caracterizados pelos advogados e pelos psicólogos. A igreja é cheia de gente que se diz ferida. Que feridas são essas? Há toda uma teologia dos feridos, livros, nós que devíamos ter sido seduzidos pelo poder do perdão, nos colocamos no lado oposto e somos como porcelanas finas em nossas relações. Hoje é uma moda existir desigrejados. Vai conversar com eles, não é por causa da verdade de Deus, foram magoados, as pessoas magoaram elas. Nós temos todos os motivos para ir no sentido contrário, e é sobre isso que eu quero falar. Hoje não vai dar para falar sobre tudo, mas eu quero falar alguma coisa, sabe? A igreja no seu melhor, a igreja mais comprometida com a verdade, não passa de uma colisão de pecadores. Todos nós somos pecadores. Na verdade, para você pertencer à igreja, é a única instituição, as pessoas não gostam desse nome, mas é a única instituição que para você pertencer a ela, você tem que admitir: eu sou um miserável pecador. O que as pessoas deviam esperar? É o único. Em todas as outras coisas as pessoas querem escolher os melhores. Deus diz assim: eu escolhi as coisas vis deste mundo, eu escolhi as desprezíveis. Eu sei que tem gente que se orgulha de ter sido escolhido, mas é uma loucura, porque a Bíblia diz: eu escolhi os piores, os horríveis, os que nada são. Quem? Nós, eu, vocês, todos nós, para mostrar algo, não eles, porque eu escolhi os piores, os mais feios, mas para mostrar uma beleza do meu caráter. A igreja no seu melhor, não estou falando daqueles que não são escolhidos, daqueles que não foram regenerados e naqueles que não foram salvos, os cristãos nominados, não estou falando dos escolhidos, são uma colisão de pecadores. Temos que entender isso. Somos culpados, sim,
de dizer coisas erradas, de nosso comportamento não ser tudo que devia ser, de muitas das vezes nosso comportamento ofender as pessoas. Nós temos feito algumas pessoas às vezes tropeçarem, não temos, às vezes cruzamos a linha de discrição que devíamos não cruzar, às vezes não somos tão atenciosos como devíamos ser. Não, alguém não pode levantar e dizer, realmente as pessoas não são tão atenciosas como eu estou falando de todo mundo. Então há muitos pontos em que os pecadores na igreja se chocam, não é? Uma colisão de pecadores, se chocam. E como a igreja tem uma comunhão íntima, como uma família, a família de Deus, não é? Nós tomamos emprestado esse nome, a família. Nós temos uma intimidade, proximidade. Então nós somos mais fáceis de ofendermos uns aos outros, não é assim? Quem se ofende mais é quem está junto, quem está próximo. Sim, tipo Pedro ofendia João, João ofendia Tiago, que ofendia Tomé, mas nenhum deles ofendeu pessoalmente a Nero. Eles nunca viram. É assim. Então é essencial para a vida e o curso da igreja, para a alegria permanente dos crentes, que sejamos capazes de lidar com pecados uns dos outros, com os nossos delitos. É fundamental que nós saibamos perdoar, porque no final, o que destrói qualquer relacionamento é a incapacidade de perdoar. O que destrói os casamentos? A incapacidade de perdoar. O que destrói as famílias? A incapacidade de perdoar. O que destrói a comunhão dos homens? A incapacidade de perdoar. É porque é um monte de pecador no mundo e ninguém perdoa ninguém. O que destrói relacionamentos é a incapacidade de perdoar. Porque quando há capacidade de perdoar, os relacionamentos não podem ser destruídos, porque a ofensa virá neste mundo. É isso que Cristo disse. Isso faz parte de viver a vida em um mundo caído. Mesmo na igreja, com pessoas regeneradas e sendo aperfeiçoadas pelo Espírito Santo, ela é uma colisão de pecadores. Como nós lidamos com esse delito determina a natureza da nossa relação. É assim no casamento, é assim na família, é assim entre amigos, e certamente é assim na igreja. Quem não sabe perdoar não pode ter comunhão. No final, o que finalmente destrói todo o relacionamento é a incapacidade de perdoar. Então, perdão é a questão essencial na igreja, e então na família, e então na vida, e então no casamento. Não é apenas o caminho para a alegria e para a satisfação, porque esse é o ponto mais baixo que nós poderíamos pegar. A incapacidade de perdoar destrói os relacionamentos na igreja, na família. Mas ela não destrói só isso. A incapacidade de perdoar destrói quem não sabe perdoar. É o que a Bíblia diz. Ela não é só destruidora de relacionamentos. A incapacidade de perdoar, a falta de perdão é autodestrutivo. Autodestrutivo. E a palavra de Deus nos leva a isso o tempo todo. A falta de perdão desenvolve a amargura. Então vem a ira, vem o ódio, vem a incapacidade de conviver. É assim que os casamentos se vão, e os relacionamentos se vão. E quando você retalha alguém, em vez de perdoar, a Bíblia diz, você nunca fica satisfeito. Não há nenhuma retaliação que satisfaça um coração pecaminoso que não pode perdoar, nenhuma. Mas nós vivemos numa sociedade que fez da falta do perdão uma virtude. Uma virtude, e retalhar
é uma virtude. 3 em cada 4 advogados estão na América. Vocês sabiam disso? 3 em cada 4. Porque nós aqui processamos todo mundo. Se você for no McDonald's escorregar, a primeira coisa que você pensa é que você vai processar eles. Isso não vai ficar barato. Isso não vai ficar assim, vai ter que me dar dinheiro. Se você esbarra em qualquer coisa, quem é responsável por isso aqui? Vou processar. Vou processo. 3 em cada 4 advogados estão na América. Porque nós vivemos na cultura de que nós queremos justiça, nossos direitos. Eles tinham que estar aqui. Nós vivemos em litígio, em raiva, em amargura. Nós desejamos cada pedaço de carne que nós achamos que é nosso, cada pessoa que pisou no nosso pé. E nós precisamos do psicólogo, porque isso é horrível. Isso mostra a feiura do coração humano. Mas nós precisamos do advogado para processar o outro, e um psicólogo que diga: você não é feio, você é bonito, ele é que é culpado. Então nós precisamos, porque o perdão não é saudável, segundo a nossa cultura, sabe? Há um livro popular sobre filhos revoltados, que é chamado Pais Tóxicos. Pais tóxicos. Por que você é assim? Por que você é desse jeito? Porque teu pai era tóxico, você cresceu num ambiente tóxico. Teu pai te fez mal, tua mãe te fez mal, teu vizinho te fez mal, tua professora te fez mal. Todo mundo fez mal a você. Então você não perdoa eles. Você não é culpado. Seus pais são culpados, sua mãe é culpada, pastor é culpado, os membros da igreja são culpados. Teu casamento acaba porque as outras pessoas são culpadas. Você casou várias vezes porque o outro era culpado. Todo mundo é culpado. O advogado vem e diz: processa ele. E o psicólogo diz: você não é culpado. É assim. Eu sou a vítima, não é minha culpa. Eu não sou responsável. Meus pais me fizeram assim. E o preço alto que nós pagamos, o ser humano, é a miséria que é o nosso mundo. Aí, gente que está separando da mulher faz passeata pela paz no mundo. Ele não tem paz com a mulher dele. Sabe, esses pacifistas dos partidos políticos, das ONGs, já casaram várias vezes, processaram mais não sei quantas pessoas, mas eles querem a paz no mundo. Então, quais são as razões bíblicas para o perdão? Vou começar pelas mais baixas para ir para mais importantes. Número 1, a Bíblia diz: a falta de perdão te aprisiona ao passado. Este é o preço de um coração rancoroso. Ele aprisiona as pessoas no passado. Quando você não perdoa alguém, o passado não fica para trás nunca. Você está sempre voltando ao passado e buscando uma maneira de revidar o que aconteceu. A dor do passado tem que ser vivida todos os dias. Meu pai era tóxico há 30 anos atrás, até hoje estou sentindo essa dor. Isso não é só mantido vivo, isso tem que ser alimentado em nossos corações, sabe? Você tem que continuar a escolher, a manter a ferida aberta, e você tem que sentir que você não é culpado por isso. Você está preso, é o que a Bíblia diz, porque você escolhe amar o ódio, e o ódio guia a sua vida. Então essa falta de perdão produz amargura, com uma lente pela qual você vê todas as coisas. É uma infecção maligna que persegue então o homem, o seu coração, que cria memórias distorcidas e uma visão distorcida da vida. Porque o ressentimento assume o controle de tudo que a gente vê. Mas nada que aquela pessoa faça pode ser bom. Mas nada. Sabe? Eu passo a entreter ideias erradas para sempre. E cada conversa que eu tenho com todas as pessoas, eu sinto que ela é um fórum para eu caluniar aquela pessoa.
para contar a minha história. Tem que contar. Eu não aguento. Sabe o que aconteceu há anos atrás? Não sabe. Terei que contar. Todas as conversas eu tento dar um jeito de virar um fórum para eu falar sobre as pessoas que me prejudicaram profundamente. E todas as conversas se tornam então uma oportunidade para mentiras e exagero, porque quando nós não gostamos de alguém, nós exageramos. Nós contamos tudo da pior maneira possível. Então acabamos difamando sem rodeios mesmo. Por outro lado, a Bíblia diz: o perdão liberta a pessoa dessa tragédia, sabe? Nos liberta para desfrutar um relacionamento e viver em paz com o nosso próprio coração. A Bíblia diz: o perdão é libertador. Então a Escritura exalta o perdão por essa razão. Mas essa é a razão mais baixa que nós podíamos arrumar. A verdade, a Bíblia diz que o perdão honra a Deus. Ninguém está vivendo para a glória de Deus se não perdoa. Mas nós vamos chegar a isso. Mas a Bíblia nos dá 75 figuras, usa 75 figuras de linguagem para o perdão. Não fiquem assustados que eu não vou falar sobre as 75. Mas nos dá, para que não haja nenhuma dúvida do que é o perdão para Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que perdoar é como virar a chave, abrir a porta e deixar o prisioneiro ir embora. Outra figura que a Bíblia usa é que perdoar é escrever em letras grandes lá no título da dívida: não deve mais nada, acabou. A outra é que perdoar é bater o martelo como um juiz no tribunal e dizer: inocente, a partir de agora, acabou, inocente. Outra figura que eu gosto, que a Bíblia usa, é que perdoar é como atirar uma flecha tão longe que mesmo que tu quisesse, tu não achava mais. Perdoar é retirar todo o lixo e deixar a casa limpa e fresca. Outra figura que a Bíblia usa é que perdoar é levantar as âncoras de um navio e deixar o navio partir, livre, sem nada mais que prenda. Essas são figuras que a Bíblia quer que você tenha como fotos espalhada pela sua casa, do que é o perdão. Outra é conceder perdão total a um condenado que tinha sido sentenciado. Mas há uma outra que eu gosto: perdoar é soltar do estrangulamento um adversário que você já tinha nocauteado. Sabe, quando o pessoal está pedindo para você e você diz: não, acabou, de jeito nenhum. Isso é maravilhoso. A outra, perdoar, é pegar uma casa que foi toda, usando a linguagem de hoje, grafitada por alguém, e pintar e deixar ela limpinha de novo, sem marcas. E há uma outra que eu gosto demais, que diz que perdoar é esmagar uma panela de barro em 1000 pedaços, de tal maneira que seria impossível juntar tudo de novo. São imagens bíblicas do perdão. Não podia ser mais claro. O perdão é uma virtude maravilhosa e libertadora, porque é uma forma do amor extravasar e agir. O que a Bíblia diz é o seguinte: faz sentido perdoar, é saudável, é salutar, é sensato, é libertador, traz paz, gera amor. Então Provérbios 19:11 diz: a prudência do homem faz reter a sua ira, e a glória é passar por cima, a glória de um homem é passar por cima da transgressão. Em outra versão, a insensatez de um homem é não perdoar, e isso é a sua loucura completa, sabe? Então, o perdão pode ser um bem raro nesse mundo, no mundo caracterizado por advogados e psicólogos, mas não deve ser raro entre nós. E nem as pessoas deviam imaginar que elas estão na igreja e que por isso elas deviam perdoar menos, porque nós somos uma colisão de pecadores. Então, a Bíblia quer que nós vejamos
argumentos convincentes, bíblicos, teológicos, espirituais, porque nós devemos viver esta vida dessa forma, caracterizada pelo perdão. Isso flui direto de Deus para nós. E em primeiro lugar, como Romanos 8:29 diz, nós somos predestinados para ser a imagem de Cristo. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o perdão é exigido de nós, porque é o ato mais divino que um cristão pode ter, pode fazer. Nenhum ato é mais divino que o perdão. Pensem que o único ser que devia ter um problema com o perdão era Deus, porque Ele nunca cometeu nenhum erro, Ele nunca experimentou o lado de cá, a miséria de ser um ser como nós. Perdão é uma declaração verbal, uma declaração de amor que o outro não tem que merecer, imerecida, apesar de eu ter sido ofendido. Não há raiva, nem ódio, nem desejo de vingança, nem amargura, nem retaliação. É uma declaração externa que reflete um coração assim. Por quê? Não porque não há culpa. Paremos de reclamar da culpa, ou achar que a culpa é um empecilho para o perdão, porque sem culpa não precisa de perdão. E essa é uma característica que pertence a Deus. Ele é um Deus de perdão. Nós podemos passar muito tempo falando a respeito do atributo de Deus do perdão, mas podemos só olhar alguns versos da Bíblia. Em Êxodo 34, Deus revela a Moisés, a partir do versículo 5, que Ele é: o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus. Olha como Deus se revela: o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Deus diz: esse sou eu, essa é a minha característica, eu perdoo a iniquidade, a transgressão e o pecado. Nós vamos ver que Ele diz que não é inocente o culpado, portanto o perdão custa muito para Deus. Mas Ele diz: essa é a minha glória, sabe? Ele se define para Moisés como um Deus que perdoa todas as violações, iniquidades, transgressões e pecados. No Salmo 32, começa assim: bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Como bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa a sua maldade. Não é o homem que não tem maldade, o homem que é mau, mas Deus não imputa a sua maldade. É uma bênção. A grande bênção de Deus para nós começa que Ele é um Deus que perdoa. Ele não sustenta contra nós a nossa iniquidade. É o que a Bíblia diz no Salmo 85, de 1 a 3: abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar o cativeiro de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os teus pecados, fizeste cessar toda a sua indignação, desviaste de nós a tua ira com amor. Esse é Deus. Você não pode encaixar advogados e tudo que caracteriza a nossa cultura nesse Deus. Há um monte de salmos assim, Salmo 130, de 1 a 4: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à minha voz, à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observasse a iniquidade, Senhor, quem subsistiria? Mas contigo está o perdão, para que tu sejas temido. Olha o que ele está dizendo: se tu olhasse a nossa iniquidade, quem poderia estar na sua presença? Esse é Deus. Talvez uma das mais belas declarações do perdão de Deus está em Isaías capítulo 1. É feita uma descrição terrível de Israel. Depois Deus diz assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ou seja, vem conversar comigo,
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Este é o perdão de Deus. E os pecados eram graves, leiam depois. É um retrato vívido de toda a podridão do coração daquele povo, de toda a sua iniquidade e maldade. Em Isaías 43, 25: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Uau, não é maravilhoso, queridos? Não é incrível? Eu sou o que apaga as suas transgressões, eu não vou me lembrar mais dos seus pecados. Ele está dizendo, eu destruo o registro, eu rasgo a dívida. Isaías 56:6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixai o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que vai se compadecer dele. Torne a Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. O testemunho de toda a Bíblia é essa: eu perdoo, eu estou pronto a perdoar a pior iniquidade, mesmo o assassinato do meu filho amado, que eu mandei ao mundo, eu perdoo. A nova aliança na qual nós nos gloriamos, Jeremias 33, 8 e 9 diz: e eu purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim, e este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, e espantar-se-ão e vão se perturbar por causa de todo o bem e por causa da paz que eu dou a vocês, a quem eu perdoo. Este é o coração de Deus, isso é a nova aliança, é nisso que nós nos gloriamos a cada dia, nesta aliança. No capítulo 31, 33 e 34 de Jeremias: mas essa é a aliança que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O Deus que controla o universo, Deus que é santo e não conhece sombra de variação, é um Deus que perdoa. Sabe, no Novo Testamento, isso é mostrado da maneira mais profunda possível na cruz. Como Deus tinha dito lá em Êxodo 34: eu não inocento o culpado, então como é que eu posso perdoar? Então eu tenho que pagar um preço caríssimo para poder perdoar. Eu vou ter que entregar o meu filho para derramar o seu sangue, para me poder perdoar, porque eu não posso ter o culpado por inocente, mas eu vou perdoar, assim, eu mesmo pagando a ofensa infinita do pecado. A mensagem é que Deus perdoa os nossos pecados, tendo que pagar o preço terrível nele mesmo. Ele tem que comprar o perdão com seu sangue. E em seguida, esse evangelho é pregado em Atos, é definido nas epístolas e consumado no livro de Apocalipse. Então lembre-se, o perdão custa algo. A nós quase nada, mas custa algo. Se nós quisermos perdoar de uma maneira que não nos custe nada, nós não entendemos nada sobre o perdão. O perdão tem um custo infinito para Deus. Então em Mateus 5,44 Jesus diz: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. E amar os inimigos significa perdoar. Orem por aqueles que vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus, ou seja, para que vocês se pareçam com Deus. Fomos chamados para perdoar, e quando perdoamos, numa base diária, nos parecemos com Deus, somos transformados, estamos sendo transformados na imagem de Cristo. Em Efésios, no capítulo 4, 32, é um verso maravilhoso do apóstolo Paulo, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, a igreja, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus, ele fala no versículo 1 do capítulo 5, sabe?
Ou seja, é a mesma coisa, perdoando, sendo misericordiosa. Como? Como Deus nos perdoa em Cristo, é a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 5,44. Perdoem, caminhem assim, para serem como o Pai de vocês. Paulo diz em Colossenses 3,13: suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. O que você faz? O que você faz? A cultura vai nos lembrar os advogados ou os psicólogos. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoem também. Esse é o propósito. E pensem de onde Paulo está escrevendo isso. Ele está na cadeia, ele está recebendo chicotadas, ele está apanhando, e está dizendo: amem essas pessoas, orem por elas. Eu estou amando meus carrascos, amem os irmãos aí em Filipos, em Colossos. Parem com essa coisa de feridas. Então, assim, a primeira razão para perdoar é que você nunca é mais parecido com Deus quando você está fazendo exatamente isso. E você foi predestinado para ser assim. É incongruente aceitar e se alegrar no perdão de Deus enquanto o perdão é um problema para nós. Se é uma loucura o que o mundo vive lá fora, nós estamos sobre outra responsabilidade. Mas deixa eu dar a segunda razão, porque nós já passou bastante tempo. Em segundo lugar, no 6º mandamento, a proibição não é só de matar. Está escrito: não matarás, Êxodo 20, não é? Mas isso não é tudo que significa. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus diz qual é o espírito da lei, que é Ele mesmo que inspirou, porque a interpretação dos fariseus e dos mestres era limitada ao superficial. Então ele diz: vocês ouviram o que os antigos lhes disseram? A tradição, os rabinos, os que ensinaram, os escribas. E ele repete isso várias vezes. No versículo 27, vocês ouviram o que foi dito sobre o adultério? Eu vou dizer outra coisa. A interpretação é superficial e está errada. Verso 31, vocês viram o que foi dito sobre o divórcio? Não, não é assim não, como eles disseram. Eles não estão entendendo. Versículo 33, vocês ouviram que os antigos falaram sobre votos? Não, não é desse jeito. No 38, vocês ouviram eles falarem sobre olho por olho, dente por dente? No 43, vocês ouviram eles dizerem que você deve amar os judeus e odiar os outros? Eu tenho que ensinar vocês alguma coisa a respeito disso. Foi dito para vocês por eles que vocês matarem alguém, vocês merecem ser punidos num tribunal com a morte. Eles entenderam isso, eles achavam: quem mata deve matar, é o que Deus ensinou, a não ser profetas, porque Israel achava errado matar qualquer coisa menos os profetas, sabe? Jesus disse que todos os profetas eles mataram, mas que se não fosse profeta, eles achavam, sabe, o assassinato digno de morte, como a Bíblia tinha dito. Mas Jesus diz: eu quero ir mais longe, vocês não entenderam como a lei expressa o meu coração, o coração do Pai, o Espírito Santo. Mas eu vos digo, ele diz no versículo 21, mas eu vos digo, ele diz no 28, mas eu vos digo no 32, no 34, no 39, no 44, e em cada um desses pontos, ele diz: vocês ouviram, mas eu vou dizer a vocês o que é. Aquele que ficar com ódio do seu irmão é digno da mesma pena de um assassino. É isso que o 6º mandamento quer dizer. Sabe? Aquele que disser louco será culpado o suficiente para ir para o fogo do inferno. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Ele está dizendo o seguinte: se você tiver ódio no seu coração, você é um assassino. Se você tiver desejo por uma mulher na sua mente e coração, você é um adúltero.
Você é tão culpado quanto um assassino. Você não destruiu aquela pessoa porque você não podia, porque você tinha medo das consequências. E João pega isso claramente em 1 João 3,15 e diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Em outra versão: qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna nele. Você vê, João não quer deixar nenhuma dúvida. A falta de perdão é uma atitude de ódio, é uma representação do ódio, ela varre, sabe, a máscara de justiça própria do ser humano e mostra a feiura das suas atitudes homicidas no seu coração. Então ele diz: se você diz raca é uma transliteração, a gente nem traduziu a palavra. Estou de ouvindo num dicionário, não é? Que seria você dizer: você não serve para nada, mas isso é fraco, perto que a palavra quer dizer de verdade, não é? É um termo de abuso, é um termo de escárnio, de desprezo por outra pessoa, que mostra ressentimento e raiva. E também ele usou tolo, idiota, estúpido. Era o mesmo que pronunciar a palavra que ele usa, uma maldição sobre alguém. Porque o insensato, a palavra que ele usa é aquele que dizia que Deus não existia e era amaldiçoado. Ele está falando sobre abuso, desprezo. Ele diz: quem sente isso e mantém isso por um dia é assassino. Se você é cristão, a Bíblia diz, esse não pode ser o caminho. Não pode haver nenhuma atitude de abuso, de desprezo, de escárnio. Se ela for seu irmão, essa pessoa é Cristo para você. A igreja, apesar de ser, sabe, composta por pecadores, ela é o corpo de Cristo. Você não pode tratar o corpo de Cristo assim. E se ela não é um cristão, ela ainda é um portador da imagem de Deus. E para você honrar Deus, você não pode agir assim. Então a pena de morte dos assassinos, Jesus diz, é a pena para quem sente ódio no coração, porque você não honra a imagem de Deus no mundo, e nem o corpo de Cristo entre os irmãos. Como você pode ver a imagem de Deus em alguém e agir assim? E como você pode olhar para o corpo de Cristo e agir assim? Você não reconhece Cristo nos irmãos? Você que está com raiva de outra pessoa por causa dos seus pecados, isso não é pecado. O seu pecado não te irrita. O pecado em você, você é tão orgulhoso, despreza tanto a Deus, que você acha que o seu pecado contra Deus não é nada, mas o pecado dos outros que por alguma razão te atingiram é grande coisa. A falta de perdão mostra um egoísmo do tamanho do universo, é o que a Bíblia diz. Você não pode lidar com orgulho no seu coração, e isso é o suficiente para catapultar uma pessoa para o inferno, é o que Jesus disse. E as pessoas às vezes me perguntam, mas e se as pessoas não pedirem perdão? Eu devo perdoar? Você deve perdoar. Restaurar a comunhão é outra coisa. Sim, você perdoa imediatamente, instantaneamente, totalmente, completamente. As pessoas estavam pregando Cristo na cruz e Jesus estava orando como? Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Você pode dizer, mas esse era Jesus. As pessoas estavam apedrejando Estevão. E qual era a oração dele? Não impute a eles esse pecado. Ou seja, Deus, quando tu for julgar essas pessoas, não as condene pelo meu assassinato. Isso é um coração que tinha perdoado aquelas pessoas. Elas não estavam pedindo perdão a ele, mas ele disse, Deus, não impute. Sabe, se a comunhão com alguém vai ser restaurada, vai depender da pessoa, vai depender do outro. As pessoas continuaram matando Jesus e continuaram apedrejando Estevão. Isso não tem como eles resolverem.
Mas essa é a atitude. E a terceira razão, vamos ver essa e mais uma, e vamos deixar para outro dia, se der. A terceira razão que a Bíblia dá, porque você tem que perdoar, é porque quem ofendeu você, ofendeu mais a Deus do que a você. É isso. Ofendeu mais a Deus. Essa pessoa me ofendeu muito, é o que as pessoas dizem. Me ofendeu profundamente, me deixou cicatrizes, faz 20 anos, me deixou cicatrizes. Meu pai era tóxico, as pessoas eram tóxicas, todo mundo era tóxico. Eu fiquei intoxicado. Talvez fosse sua mãe, seu pai, alguém que te abandonou, seu ex-cônjuge, ex-marido, ex-esposa, ou qualquer pessoa que te ofendeu. Ah, mas as feridas são tão difíceis de curar. Escute, Deus foi mais ofendido pelo pecado deles do que você. É o que a Bíblia diz. Não me diga que você não pode perdoar. Você está dizendo que ficou mais ofendido do que Deus. É esse o ponto. Oh Deus, tu pode perdoar, porque você não foi muito ofendido. Mas eu não. Sério. Você é um tribunal superior a Deus, mais puro, mais santo, mais digno. Um pecado contra você mereceria um inferno eterno, mas é o que o pecado contra ele merece. Rouba a glória dele. Você tem alguma glória sendo roubada? Você é uma pessoa santa? Você vai dizer, obviamente que não. Mas se Deus é totalmente santo e pode perdoar a maior ofensa, como você não pode? Esse é o argumento bíblico. Ele foi mais ofendido. Todos os pecados ofendem muito mais ele do que qualquer outro ser humano, ou qualquer outro ser. Então no Salmo 51, Davi está amarrado ao pecado. Ele pecou, como nós sabemos, cometendo adultério com Betsabá. No Salmo 32, ele diz que seus ossos secaram, sua vida está completamente seca, seu sistema nervoso está em frangalhos. Ele olha para o seu pecado. Ele cometeu o pecado contra Betsabá, ele desejou aquela mulher, ele cometeu o pecado contra Urias, o marido dela, ele cometeu pecados contra a sua família, ele cometeu pecado contra a nação de Israel, contra seus filhos. Mas quando ele vai orar, ele diz: contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Porque todo pecado é uma ofensa muito maior a Deus do que qualquer outro ser humano. Mesmo Urias não pode ter sido ofendido pelo assassinato dele tanto quanto Deus, porque Deus diz: minha vida, a vida de Urias é minha. A vida de Urias não era do próprio Urias. O maior ofendido em qualquer coisa é Deus. Todo pecado é contra Deus. O fato de um pecado por acaso ser contra você ou contra mim é só incidental, é só por acaso. Os bilhões de pecados que estão sendo cometidos agora não são contra nós. Por acaso pode ser que um pecador mire e o pecado dele nos acerte, mas isso é só incidental. Todo pecado de todo ser humano é contra Deus. Então vou deixar que o pecado arruine o relacionamento, fira a igreja, acabe com a comunhão, é ridículo. Porque se Deus perdoa, que é totalmente santo, e está infinitamente ofendido de tal maneira que só o inferno, se não for o sangue do seu filho, pode cobrir o pecado do homem, nós que somos miseráveis pecadores estamos tão ofendidos para perdoar. É isso que nós vamos dizer para Deus. Esse será o nosso argumento. Vamos contratar advogado? Vamos mandar nosso psicólogo conversar com ele? Nós que somos tão profundamente necessitados de perdão de Deus e dos outros, vamos reter o perdão. Então nós perdoamos porque Deus proíbe não viver uma vida assim, raiva, ódio, atitude de vingança. Nós perdoamos porque Ele, que é totalmente santo, perdoa.
E nós perdoamos porque nunca somos mais, e temos comunhão com Deus, e somos mais parecidos com Ele, a não ser quando nós perdoamos. E se você diz que é cristão, você é filho de Deus. Então você entende que a semelhança é tudo, porque nós fomos predestinados para sermos como Ele é. E eu vou dar mais uma razão nos minutos que temos. Aquele relógio está certo? Está certo esse relógio aí? Eu estou achando ele mais bonzinho do que o meu. Por último, então, é razoável que aqueles que são perdoados de pecados maiores perdoem pecados menores. Esse é o argumento. O que Deus tem perdoado? Quantos pecados Deus perdoou? Se você é um filho de Deus, quantos pecados foram perdoados? Todos! Todos os seus pecados, toda a sua iniquidade, toda a sua transgressão, do momento que você nasceu nesse mundo e até o momento que você morreu, os pecados que você não cometeu ainda, todos Ele puniu em seu Filho, para perdoar. E se você é filho de Deus, tudo está completamente perdoado, no passado, no presente, no futuro. Essa é a grandeza impressionante do perdão de Deus. Então, Mateus 18 mostra Pedro está vivendo, ele está descobrindo essa colisão de filhos de Deus, que não passa de uma colisão de pecadores, e eles estão tendo muitos problemas. Se você ler um pouco a vida dos discípulos, você vê que eles tinham problemas sempre, porque eles ficavam se esbarrando, eles ficavam discutindo quem era o maior, quem era o menor. Quando tinha a oportunidade de pedir a Jesus, me deixa sentar na tua direita aí, lá naquele dia, não bota Pedro não, bota eu. Pedir a mãe para pedir. Eles viviam se esbarrando, se ofendendo, sabe? Ele estava vivendo, Pedro, numa colisão de crentes, e ele entendia que essas pessoas, apesar de estarem ali naquela colisão, chamados por Cristo, eles se ofendiam. Então eles começaram a discutir quanto eles deviam perdoar numa base diária, porque João estava perturbando Pedro, e João também estava irritado, porque João e Tiago eram os filhos do trovão. O negócio deles era jogar fogo do céu nas pessoas, matar os inimigos. Então eles estavam juntos. Então Pedro estava preocupado com isso, e eles discutiam quem ia sentar à direita de Jesus no reino dos céus. Orgulho. Então Pedro falou assim: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu tenho que perdoar ele? Ele deve ter falado isso olhando para as mãos, assim, de rabo de olho. Quantas vezes, Deus? Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar essas pessoas, assim, que ficam perturbando vocês numa base diária? 7 vezes? E ele tinha sido generoso, porque os rabinos tinham que ensinar que você tinha que perdoar para alguém 3 vezes. 3 vezes. É isso. Esse era o ensino dos rabinos, dos escribas. Então Pedro pensou: vou ser generoso. Quantas vezes eu tenho que perdoar esse chato do João, e esse chato do Tiago, e Tomé, que duvida de tudo que a gente fala? 7 vezes, Jesus? 7 vezes, numa base diária. Ou seja, ele dobrou o que os rabinos diziam e botou mais um. Aí Jesus virou e disse assim: eu não digo 7, é 70 vezes 7. Imagine o susto de Pedro. Ele multiplicou pelo infinito, sabe? O que você está dizendo é o seguinte: não há fim para isso, Pedro, não há fim. Você perdoa quantas vezes for ofendido. Quantas vezes você acha que meu pai perdoou hoje? Não é assim que Deus perdoa? Alguém pode dizer que Deus te perdoa 3 vezes num dia só? 7 vezes? Mês após mês, dia após dia, fazendo o nosso coração bater, nossa mente funcionar. Essa história motivou Jesus a contar uma história. Ele diz: olha, o reino dos céus é comparado a um rei que tinha 2 servos.
Um rei tinha distribuído sobre esses servos responsabilidades, e um tinha uma grande responsabilidade, e ele errou lá nas contas. Errou nada, o erro era muito grande, o cara não era honesto não, e ele devia 10.000 talentos, e ele foi trazido. Isso é um valor impagável, impagável. Para vocês terem ideia, 10.000 talentos era o valor do produto interno bruto de Israel naqueles dias. Imagine se você tivesse uma dívida que fosse o PIB do Brasil. É isso, era o PIB de Israel, impagável. Como o cara conseguiu dever isso tudo? Ele está dizendo, essa é a dívida de cada ser humano com Deus, ela é impagável, é assim que as pessoas devem, é enorme. Esse cara então, ele aparece diante do rei, o rei descobre lá a dívida acumulada, e agora é o momento de liquidar a dívida. No versículo 25, o que ele fez com ele? Ele falou, olha, você vai ser vendido como escravo, e sua esposa, seus filhos e tudo que você tem, isso não vai pagar. É como uma empresa quando fale, vende tudo e paga o que der, e depois ainda continua endividado, porque não tem como pagar. É assim, você vai ser preso, escravo, você, sua mulher, todo mundo, e você vai continuar endividado para sempre. Todo mundo escravizado. E ele se ajoelhou, e Jesus está contando essa história porque Pedro tinha levantado aquela bola de quantas vezes tinha que perdoar os irmãos. Pedro achou que Jesus também ia vir na cultura dos advogados e dos psicólogos. E a Bíblia diz assim, e aquele rei sentiu compaixão, porque ele disse, tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo. Isso é mentira, isso é mentira. É igual você falar para Deus que vai pagar o que você deve a Ele, é isso. O cara devia o PIB do país, o cara não tinha como pagar, mas ele ia dizer o quê? Eu vou dar o calote em você. Ele estava ali desesperado, pedindo misericórdia, dizendo, eu vou pagar, tenha paciência que eu vou pagar. Mas a Bíblia diz assim, e o Senhor sentiu compaixão, soltou ele e perdoou a dívida. Não precisa pagar mais nada, você não tem como me pagar mesmo, essa promessa aí não vale nada. Para você não cair nessa armadilha de novo, você está perdoado. O PIB que você me devia, aquela dívida impagável, acabou. A Bíblia diz no versículo 28, Jesus está contando isso por causa de Pedro. A Bíblia diz que ele saiu e encontrou outro cara que trabalhava, que era servo subordinado a ele, que devia a ele 100 denários, que era o salário de 3 meses. Imagina, o cara devia o PIB do país, e o outro devia 3 meses de salário. É insignificante. E ele disse, paga. E começou, agarrou ele pelo pescoço, começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que você me deve. E aí o companheiro dele caiu no chão, suplicando, por favor, tenha misericórdia, tenha paciência comigo, que eu vou pagar você. Mas aí ele lançou ele na cadeia e disse, não tem misericórdia, nada. Pagou, eu chamo um advogado. Não pagou, me feriu, é justiça, é advogado em cima de você. E contratava logo um psicólogo para dizer, você está certo, não é culpa sua. Não é? Justiça. Pecadores que merecem o inferno adoram justiça, quando eles se relacionam com os outros. Você não acha esse cara odiável? Você não sente nojo de alguém que faz isso? O cara foi perdoado do PIB do país que ele devia, e agora alguém devia uma miséria a ele. Ele estrangulou o cara, botou o cara na cadeia. Isso é repugnante. Nós mesmos sentimos ódio desse cara. Aí Jesus diz, esse é o retrato de vocês. Já sentiram ódio? Então, agora, esse é vocês. Vocês são esse cara que deve o PIB que vocês não têm como pagar. Está vendo, Pedro? É assim que você deve a Deus, a mim. Agora, que dificuldade você vai ter e que você vai alegar para Deus porque você não perdoa? Qual será a sua base? Esse é o modelo de perdão. É o perdão com o qual Deus nos perdoou. Relacionamentos são destruídos pela incapacidade de perdoar, e não pelo pecado, porque o pecado impossibilita qualquer relacionamento se não houver perdão. Se a base do relacionamento for assim, você não comete nenhum erro contra mim nunca, acabou, não tem mais relacionamento.
é a incapacidade de perdoar. Imagine se na nossa salvação, naqueles que Deus resolveu exercer sua misericórdia, Deus disse assim: mas você nunca mais cometa um erro. Acabou, não tem comunhão. Nós merecemos o inferno, e nós falamos disso, nós acreditamos nas doutrinas da graça. Então o que fazemos com isso? Perdoa as outras pessoas. Como Deus foi misericordioso com vocês. Nunca fale em injustiça, no sentido de que ou vocês veem qualquer prejuízo ou vocês não podem. Deus perdoou a dívida impagável. Ninguém te deve como Deus deve, como você devia a Deus. Então nós temos que acabar aqui. Mas o perdão é a característica essencial da vida dos que estão debaixo da graça. Todo esse papo de feridas que as pessoas carregam para sempre é um testemunho terrível contra elas. Essas pessoas não têm nenhuma base para ir diante de Deus. Baseado em que elas acham que podem ir diante de Deus um dia, como esse, cultuá-lo. Esses monte de pessoas que vivem como porcelanas arranhadas a vida inteira, são incapazes de viver em comunhão na igreja e pela vida. Então nós temos que orar a Deus, porque temos que acabar, e dizer a Ele que nós queremos ser conhecidos neste mundo, e entre a família de Deus, ansiosamente, poderosamente, graciosamente, como homens e mulheres cheios de compaixão e capacidade de perdoar. Nós temos que orar a Deus que esse é o nosso desejo, cada dia mais ser como Ele é, parecer com Ele. Oh Deus, nós queremos ser como Tu, que perdoou o imperdoável, para que nós sejamos Teus filhos amados, para que perdoemos como Tu nos perdoou. Queremos ser tão misericordiosos e graciosos com os outros como Tu fostes para nós, mesmo sabendo que o que eles devem para nós é nada perto da dívida que eles têm contigo e que eu tenho contigo. Queremos obedecer Seu mandamento não só na superfície, mas de todo o coração. Opera em nós. Nunca mais quero falar em cicatrizes, feridas e etc, etc, que são as recompensas que o não perdão me dá para justificar a minha vida, a minha impiedade, minha falta de comunhão. Que as nossas vidas devemos colocar diante de Deus, nossos casamentos, nossas famílias, e essencialmente a igreja, seja um lugar onde o fluxo do perdão tenha liberdade para correr. Que nós sejamos conhecidos como pessoas que perdoam, porque nós fomos predestinados para ser como Tu és. Tu, Deus, nos atraia para a obediência, pelo poder do Espírito Santo. E nada mais faz nós parecermos contigo do que esse coração que ama a graça e é gracioso, que todos os dias precisa pedir a seu perdão, mas que tem um coração pronto a perdoar. E essa é a nossa plenitude de alegria, ser parecido com Cristo, sem nenhuma desculpa para sermos qualquer outra coisa, sem desculpa para a amargura, sem desculpa para a falta de comunhão, sem desculpa para poder não estar juntos, porque todas essas coisas desnudam o nosso coração mau e perverso, que não pode ser escondido de Ti. Nos faça parecidos com Cristo. Vamos ficar de pé. Essa não é uma oração que todos nós temos que fazer?